A paz seja connosco. É um prazer estarmos aqui juntos. Obrigado, Senhor, pela vida e por tudo aquilo que Tu és para nós. Obrigado por todos aqueles que nos rodeiam. Obrigado, Senhor, por sermos a Tua Igreja. Nós te pedimos que neste momento venhas abrir os nossos corações para que a Tua palavra nos fale e nos fortaleça. Amém. No final da tarde daquele domingo, após a morte de Jesus, os discípulos estão juntos e têm as portas trancadas com medo. Gostaria de vos convidar a olhar para os discípulos. Eles estão agregados pela tristeza. Como será que se sentem? Olham uns para os outros e interrogam-se sobre o passado. Conseguirão sequer pensar sobre o futuro? Provavelmente não. Têm também os corações trancados. A realidade assusta-os. Que virá a seguir? Como vamos lidar com tudo isto? Em cada um deles germina uma tensão que fere e até agride. Há um desequilíbrio que os paralisa. E é aqui que o inesperado acontece e rompe e surpreende. Veio Jesus, pôr-se de pé no meio deles e diz-lhes: paz para vós. Olham-se, sentem a emoção. Os seus olhos tocam as mãos e o peito perfurado. Mas isso agora até nem importa, porque ele está ali, de pé, no meio deles. Por isso, alegram-se ao ver o Senhor. O Evangelho de João anuncia assim que Jesus ressuscitou e motiva a comunidade a acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida nele. Percebem, naquele instante, que Deus em Jesus veio ao encontro da história humana. Veio para nos recuperar, reconciliar, dar a vida, o sentido e amor. Revivem muitas das coisas que sabiam, mas não percebiam. E assim os rios de água viva brotam dos seus corações. É, podemos dizer, a Páscoa dos discípulos, o acontecimento do encontro. Conseguimos imaginar a mudança nos discípulos? Nesta experiência de fé, o equilíbrio entre a realidade que os cerca e a capacidade de viver em esperança e confiança é restabelecido. Olhando para o exterior, eles sabem que as razões para ter medo continuam a ser as mesmas. A ameaça que levou Pedro a negar 3 vezes Jesus mantém-se. Porém, a presença de Jesus no meio deles, em pé, devolve-lhes a capacidade de viver e novamente o sentido das suas vidas. Estão preparados para caminhar os percalços da vida. Estão disponíveis para abrir os seus corações à presença do Espírito e da sabedoria. Estão prontos para reviver a alegria da primeira chamada, do primeiro amor ao Evangelho. A paz seja convosco. Que paz? A paz como certeza de que Deus está na vida de cada um? Sim. Uma paz que nos afasta das dificuldades, dos riscos, que nos retire deste mundo? Não. Conhecem as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tendo coragem, eu venci o mundo. Tenham paz em mim. Estas palavras geram neles alegria. Mesmo no meio da tempestade, geram confiança e esperança. Medo, perigos, subsistem sim, mas a alegria ilumina o dia. A paz que vem de dentro, do equilíbrio gerado pela relação com Deus nas nossas vidas. A paz de onde floresce a visão do reino de Deus. A paz que treina os corações, os olhos, as mãos e os ouvidos para sentir a vida na sua plenitude, na sua diversidade, na sua complexidade, mas também
em todo o seu fascínio. A paz que nos prepara para, no meio do tumulto, sentir a brisa, o sopro do Espírito de Deus. A paz que nos segreda, bem-aventurados os pacificadores. A paz da descoberta de Deus no dia a dia, no centro da vida vivida no mundo. Também Jesus nos mostra as suas feridas, mas ao mesmo tempo a sua vitória sobre o mal e o sofrimento. No tumulto, nós descobrimos o que significa a paz. Na fome, o que significa o pão nosso de cada dia. Na doença, a alegria da saúde. Na solidão, a riqueza do encontro e dos afetos. Ele anima-os. Sopra sobre eles o Espírito Santo. É interessante, porque a experiência da ressurreição e do Pentecostes andam de mãos dadas. A fé, mais do que um saber, é uma caminhada, uma interrogação, uma dúvida e uma relação. No tatear o caminho, desvela-se a presença de Deus e o sentido dos nossos passos. Queridos irmãos, Jesus chega a cada um de nós, aos nossos corações, às nossas turbulências e encruzilhadas e convida-nos à paz. Chega pela palavra escutada, pela palavra vivida, dita e orada. Sentimos a sua presença? Às vezes não é fácil abrir os nossos corações a esta paz, a este diálogo. O medo, a incerteza, fecham as nossas vidas. Tal como as agendas demasiado cheias, ou os planos demasiado rígidos, ou as verdades imutáveis, sem espaço para construir a vida na plenitude divina. Dogmas sem espaço para integrar, seja feita a tua vontade. A incerteza, ou certezas fechadas, bloqueiam o sopro do Espírito, a novidade do reino, da vida percorrida por Jesus. O ritmo da fé difere de pessoa para pessoa. Uns dizem, vimos o Senhor. Outros dizem, preciso de tempo. Uns correm a anunciar. Outros necessitam de parar. Outros ainda de silêncio na sua presença. Mas o que é que nos diz o texto do Evangelho sobre os ritmos da fé? Jesus entende os nossos estados de espírito. Ele também os viveu. Ele perturbou-se por diversas vezes e chorou. O texto de hoje mostra-nos a paciência de Deus em Jesus Cristo. Ele fala com Maria Madalena junto ao túmulo. Conversa com os discípulos a caminho de Emaús. Surge no meio deles. Uma semana depois, aproxima-se de novo dos discípulos reunidos e vem outra vez para acolher e para animar, especialmente a Tomé e a cada um de nós. Não te tornes descrente, mas sim crentes. E a todos diz, bem-aventurados sois ao crer. Desta forma, resgata-os da paralisia e dá-lhes uma missão. É esta paciência, este ato litúrgico comunitário de estar juntos com Cristo, que faz também caminho em nós. Por isso, escutemos as palavras inquietantes e desafiadoras que Jesus dá. Assim como o Pai me enviou, envio-vos a vós. Sentimos a alegria desta chamada? Uma alegria que contém em si a consciência das dificuldades e desafios da vida? Tende bom ânimo. Lembram-se dos profetas? Algum teve uma vida calma. Todos passaram por desafios e dificuldades enormes. A inquietação é palco onde se pensa a vida, que testemunha e anuncia o reino. Todos os profetas poderiam dizer, rios de lágrimas correm nos meus olhos. Mas também, como Jeremias e Paulo, ai de mim se não anunciar. Deus sempre vem ao nosso encontro, levanta-nos e envia-nos em seu nome.
Mesmo quando dizemos temos medo, não sei falar, ele põe-se de pé e diz-nos: tende paz em mim. 2020 desafia-nos intensamente, como pessoas. São muitos os desafios: a saúde, o emprego, a economia, a ciência, a política. Mas como igreja temos também um desafio estruturante sobre solidariedade, dignidade humana e o sentido da vida. Fiquemos vigilantes. Jesus põe-se de pé no nosso meio, nas nossas igrejas, nos nossos corações e sociedades. Ele transformou um grupo de pessoas assustadas em pessoas confiantes e missionárias. Transformou homens e mulheres manietados pela morte, pelo poder, pela religião, pelas relações sociais, pela economia, em pessoas livres, anunciantes de vida do amor de Deus. Naquele domingo, eles descobriram o significado de Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que possamos também ficar de pé e ser uma luz que proclama a paz. Que o sopro de Deus nos toque e, como Tomé, possamos dizer: Meu Senhor e meu Deus. Amém. Que o Senhor a todos abençoe neste dia e nesta semana.